Amor ao corpo. Uma das questões fundamentais que envolve o ser humano, por estar mais próximo dele e por dizer-lhe respeito inerentemente, por natureza, portanto, é o seu corpo. Lidar com o seu corpo é um grande desafio. Amá-lo é um desafio maior ainda. A maioria das pessoas pensamos que amamos a nossa estrutura corpórea, mas efetivamente aqui e acolá damos-nos conta de que essa realidade é uma realidade que não é tão veraz como nós supomos. Amar o corpo efetivamente requer algumas observações, alguns critérios, algum poder de análise, alguma disponibilidade para poder acolhê-lo de forma tal que possamos entender e ter a certeza de que a nossa relação com ele está sendo uma relação efetiva, profunda, e de que mais do que relacionar-se com ele numa convivência diuturna, nós estamos conseguindo efetivamente amá-lo. O corpo, ele é um rascunho do ser humano. Ele traduz, numa certa medida, aquilo que vai na estrutura da alma. Ele é um retrato da nossa subjetividade e, portanto, ele, em sendo olhado, revela-nos aquilo que vai por dentro do nosso ser. Em lidando com ele, é possível, portanto, ir para além do rascunho e perceber a obra de arte que está sendo aformoseada todos os dias, que somos nós, a alma, o ser, que habitamos esse corpo. Logo, esse corpo é como se fosse um retrato, ainda imperfeito daquilo que somos, mas suficiente para podermos perceber o que é que precisamos fazer, para onde precisamos olhar, onde precisamos nos ocupar na relação com ele. Porque ele, em sendo o nosso retrato, ele revela na sua estrutura de funcionamento, no seu design, na forma como ele comparece no mundo, aquilo que somos ou estamos e aquilo de que necessitamos fazer para continuar a nossa marcha evolutiva. Porque desde as estruturas genéticas, quando escolhemos o espermatozoide para fecundar um óvulo, no processo reencarnatório, nós estamos nesse momento definindo um corpo, que vai ser o nosso traje, que vai trazer as marcas de beleza ou de fealdade, que vai trazer a formatação positiva ou alterada de que necessitamos para poder marchar numa direção evolutiva. Assim, quando do nosso processo de renascimento, nós estruturamos um corpo que vai ter um tamanho que fala das nossas necessidades. A nossa estrutura de volume corpóreo, seja na altura, seja na argamassa mais delicada, num corpo que seja mais esguio, ou num corpo que traga o tom ou a formatação mais entroncada, como se diz popularmente, tudo isso tem a ver com a nossa necessidade fundamental. Mais do que isso, a sua estética. Mais do que a estética, o seu funcionamento traduz aquilo que vai na nossa intimidade. Um corpo que já nasce alterado, ou que já nasce com uma boa plenitude de funcionamento, superando infecções, vírus, não traduzindo alergias ou superando processos alérgicos, e aquele outro que se contrapõe, limitado, trazendo sintomas desde o nascimento, trazendo às vezes alterações sensoriais, trazendo alterações na anatomia, no formato, no jeito, na massa corpórea, diz do espírito que está ali, escolhendo aquele corpo, modelando aquele corpo de tudo quanto ele precisa efetivamente fazer ao longo de uma trajetória que pode durar
alguns meses dentro do útero, nos abortamentos espontâneos, alguns meses fora do útero, que são aqueles 9 meses no uterino e mais 2, 3 quando a pessoa desencarna, ou que pode viver 9 anos ou 90 anos. Essa estrutura corpórea, portanto, ela é um traje que nós escolhemos para fazer uma viagem que pode durar meses ou décadas e que tem uma finalidade profunda, intrínseca, de permitir que o nosso espírito possa efetivamente avançar na direção de grandes conquistas que nos aguardam, de superar pendências que ficaram para trás e que se revelam através do nosso corpo. Então, o nosso corpo seria como que um espaço de símbolos, de metáforas, de códigos que precisamos ir decifrando. E não precisamos de um mago para fazer isso. Não precisamos de um guru que possa nos entretecer com esclarecimentos acerca de pelo que a gente traz uma estrutura corpórea bela ou uma estrutura física limitada. Trazemos em nós mesmos essa realidade fundamental, essa realidade que está, enquanto leitura, enquanto sabedoria interna, a capacidade interior lá dentro do nosso ser para interpretar esses códigos, esses símbolos e permitir que efetivamente nós possamos dar conta nessa vivência de, em se relacionando com o corpo, valermos-nos dele para fazermos em nossa alma o que nós necessitamos fazer. Seja trazendo um corpo absolutamente encantador ou um corpo limitado com uma certa deficiência, seja trazendo um corpo que a harmonia da anatomia e da fisiologia encante as pessoas, ou trazendo um corpo cuja uma mutilação congênita já assinala o que precisamos fazer numa estrutura evolutiva. Desse modo, cabe-nos, nessa relação de convivência com o próximo mais próximo da nossa existência, que é o nosso corpo, dessa relação com essa terra que habitamos, que é essa estrutura física em que mergulhamos desde o primeiro momento da união do espermatozoide com o óvulo e do início de toda uma embriogênese, formatando um embrião, um feto, depois a criança. Cabe-nos em estabelecendo essa relação de aproximação, de olhos de ver e ouvir, para, na relação com o corpo, descobrirmos o que tem a ver ele conosco, para que este relacionamento de coabitação, de convivência, se transforme num relacionamento de amorosidade, através do qual nós vamos documentar o nosso aprendizado feliz rumo a experiências cada vez mais vitoriosas. Vamos ver do que se passa quando essa relação é assim estabelecida. Assim está posto, então, esse início de enamoramento, de encanto, de aproximação entre nós e o nosso corpo, quando nós somos efetivamente desafiados a poder perceber o que ele quer nos dizer e, na relação com ele, aproveitarmos a sua fala, as suas marcas, os seus sinais, para, em aprendendo, podermos entretecer aquilo que devemos fazer enquanto propósito existencial, enquanto missão de vida, enquanto aquilo que será o melhor para que possamos fazer a fim de evoluirmos, alcançarmos a felicidade possível, gratificarmos-nos e podermos ser úteis no campo da nossa movimentação, nos vários espaços existenciais. Portanto, é impossível amar o próximo que se coloca ao nosso lado se nós não amamos a nós mesmos. E é impossível respeitar o corpo do outro se o nosso corpo não é respeitado. Se eu penso que o outro pode ser agredido fisicamente, é natural que a minha relação com o meu corpo físico seja uma relação de agressão. Se eu não consigo estabelecer uma relação com o outro que seja de respeito, isso assinala
de que eu comigo mesmo tenho uma relação desrespeitosa. É por isso que quem usa a droga oferece a droga. É por isso que quem não cuida do seu corpo não cuida do corpo do outro. É por isso que um pai que se abandona fisicamente não tem cuidados para com o filho, no sentido de que o filho possa cuidar do seu próprio corpo. Há, portanto, um movimento de reflexo na relação do outro daquilo que se passa conosco mesmo. Logo, comportamentos comuns se estabelecem nessa relação com o corpo físico. O primeiro é esse descaso, um abandono, uma relação corpórea quase que de alienação, na qual o nosso corpo é vítima dos nossos descuidos, do nosso desamor muitas vezes, porque às vezes, para além do desamor, está o ódio. O ódio, que é uma atitude psico-emocional, que traduz, numa certa medida, o meu estado interior, ele é capaz de fulminar o nosso corpo. Cóleras repetidas fazem com que curto-circuitos se estabeleçam no nosso corpo e pequenas lesões, com o tempo, vão se alocando no órgão físico que é mais sensível, aquilo que a medicina chama de órgão de choque. E ali se traduz o como a nossa relação conosco mesmo e no corpo está sendo desenvolvida nessa existência. Logo, quem se enche de mágoa mata o corpo numa certa medida, mortifica-o, flagela-o. Se essa mágoa está no peito, o coração será a vítima. Se ela está no estômago, a gastrite, as úlceras. Mais gravemente, os processos cancerígenos, quando guardamos na mente estruturas profundamente mortíferas, qual um ódio acumulado nessa região. A medicina haverá um dia de poder documentar o quanto, na perspectiva da psicossomática, o nosso sentimento de desamor e, para além do desamor, as nossas imperfeições mais graves, qual o ódio, por exemplo, ou um ressentimento grave, ou uma culpa dilaceradora, é capaz de gerar doenças gravíssimas, porque vulnerabilizam o nosso campo celular e também permitem com que as células fiquem vulneráveis às infecções, porque a nossa imunidade ela reflete o nosso estado mental. A nossa mente, ela se vincula ao nosso corpo, através da nossa estrutura neurológica, endocrínica ou endócrina e imunológica. Esses sistemas se entrelaçam, como propõe a biologia desses dias. E o Espiritismo traz com muita clareza de que a mente, ela se sobrepõe, influenciando esses sistemas que afetam o nosso corpo, trazendo saúde ou trazendo doença, trazendo bom desempenho e aptidão ou trazendo vulnerabilidade e doenças. Desse modo, o descaso, o abandono, a falta de higiene, mas também as intemperanças, os ciúmes mórbidos, as irritações repetidas, a tristeza que se aprofunda nas manifestações da depressão, sentimentos de avareza no qual nós nos projetamos na vida querendo segurar tudo e não deixando que ninguém possa partilhar conosco e nós mesmos não conseguimos usufruir daquilo que detemos. Todos esses sentimentos representam conteúdos que vão aos poucos alterando a nossa estrutura corpórea. Mais do que isso, ou também ao lado disso, nós vamos encontrar um outro tipo de comportamento muito comum nos dias atuais. É a cultuação ao corpo como o fim em si mesmo, ou seja, nós tratamos o corpo como sendo o nosso espaço de excelência para o qual devemos alocar todas as nossas energias, os nossos cuidados, as nossas preocupações e ocupações. Então, o corpo passa a ser o nosso objeto primeiro e último. E entramos no narcisismo. Vivenciamos uma vaidade mórbida. Experimentamos um sentimento de simbiose com o corpo. Como se nós não fôssemos nós mesmos, fôssemos o corpo. E não o corpo a nossa projeção daquilo que somos interiormente.
Confundimos o meio com o fim, porque o corpo é uma estrutura que deve mediar a nossa expressão. Ele não representa a nossa realidade primeira. Nós não somos corpo, nós temos um corpo. E essa relação simbiótica, narcísica, faz com que nos escravizemos ao corpo e experimentemos inúmeros conflitos, porque a relação com o corpo, ela fica uma relação profundamente disfuncional. Nós queremos deter a marcha do tempo como se o corpo não pudesse mais envelhecer, e ele vai envelhecer. Estabelecemos a estética por fora, mas por dentro ele está em degeneração. E por mais que insistamos com uma postura que possa resguardá-lo externamente, a vitalidade dele vai fenecendo e nós vamos entrando em crise porque o corpo vai entrando na sua decrepitude. Surgem então conflitos daqueles que perdem demasiado tempo num cuidado com o corpo físico, ele por ele mesmo, esquecendo dos elementos fundamentais que devem fazer parte do cotidiano da nossa relação com o corpo. Essas pessoas pensam que assim se amam porque se debruçam sobre o seu corpo, mas na verdade elas são prisioneiras de uma atitude narcísica, de uma vaidade extemporânea, e elas estão adoecendo e envelhecendo com o corpo, porque psicologicamente e moralmente elas ficam emparedadas com as próprias limitações do corpo. Elas não envelhecem, elas adoecem psiquicamente. Então, o que fazer diante dessas estruturas que se coloca e o que é que representa efetivamente amar o corpo? Portanto, nessa análise, nós precisamos sair desses extremos que se colocam na sociedade, causando-nos embaraço, dificuldade e problema. Seja o extremo oposto do descaso com o corpo, seja o outro, no qual o corpo é a nossa única preocupação fundamental. São duas posições que nos transformam numa relação com o corpo de distanciamento. Amar o corpo. Como bem disseram os espíritos a Allan Kardec, quando inseriram uma página de raríssima beleza no capítulo Sede Perfeito, quando chama-nos a atenção para cuidar do espírito e cuidar do corpo, que é um instrumento deste. Logo, o amor ao corpo não é nem a alienação, o descaso, o abandono, os maus tratos ao corpo, a mortificação corpórea, nem tampouco o enaltecimento do valor de um corpo ao ponto dele nos distrair das nossas realidades fundamentais, do espírito, da alma que somos. Em olhando assim, nós aprenderemos que amar o corpo é cuidar dele, é oferecer-lhe medicamento, repouso, alimento adequado, atividade física adequada, para que esse corpo possa ter uma vitalidade bem preservada e possa durar o tempo que o combustível, que é o fluido vital, lhe vai favorecer, seja para viver 10, 20, 30, 100 anos, conforme o nosso planejamento existencial reencarnatório. Assim, cuidar do corpo é atender às suas necessidades para que ele possa nos permitir alcançar os mais altos fins da nossa existência encarnatória espiritual, para que ele possa ser o meio a fim do qual eu possa desenvolver a minha intelectualidade, a minha espiritualidade, a minha moralidade, a minha transcendência. O corpo, portanto, como uma ferramenta que eu tenho que cuidar muito bem dela para que ela não enferruje, deixando-a ao abandono, mas também para que eu não a coloque dentro de um espaço de cuidado excessivo, de tal modo que eu não consiga trabalhar com ele porque eu fico só olhando para o instrumento e esqueço que ele é apenas uma ferramenta que eu devo colocar em uso para o trabalho cotidiano. Portanto, ele não é o fim, ele é o meio.
Essa perspectiva que o Espiritismo coloca-nos com muita clareza, dá-nos a dimensão de que estamos reencarnados, de que não somos o corpo, de que quando a gente morre, a gente não enterra a gente enterra o despojo físico. Ninguém convide alguém para sepultar Cicrano, porque Cicrano não vai ser sepultado, vai ser sepultada a veste, que já não prestou mais. O papel de presente, se a pessoa soube honrar o seu corpo, soube cuidar dele, e homenageia-se, de uma certa forma, aquele instrumento no seu último adeus, porque o ser, ele não está ali junto com o corpo, misturado no corpo. E, portanto, esse movimento de desidentificação corpórea, sem desprestígio do que ele representa quanto valor real, material e circunstancial e temporário, é a medida correta da sabedoria com que vamos valorizando a nossa encarnação. Vejo habitualmente as pessoas dizerem assim: ah, ali é o fulano da melhor idade, numa tentativa eufemística de tratar a terceira e quarta idade, que normalmente é coroada por infortúnios, sofrimentos, limitações sensoriais, físicas, numa tentativa de esconder essa idade, chamando de melhor idade. A melhor idade não é a terceira e a quarta idade, tampouco a juventude, onde temos muito vigor, na qual nós nos expressamos com muita pujança. A melhor idade corpórea e do espírito é a idade que dispomos. Sejamos crianças, jovens, adultos ou idosos. A melhor idade é a idade que temos, é o hoje. A melhor idade é aquela, para o nosso corpo, é aquela em que estamos viajando nele, fazendo o melhor uso que ele pode apresentar. Porque uma pessoa de 70 anos ou de 80 que já tem limitações, que um jovem, por exemplo, de 20 não tem, no entanto, o espírito deve, nessa viagem para os 80 anos, já ter desenvolvido sabedoria. E às vezes ele vive uma qualidade de vida mais ampla, com melhor aproveitamento do que um jovem que tem 20 anos. Qual é a melhor idade corpórea? A de 20 ou a de 80? Pouco importa. Importa sim que aquele que está usando o corpo saiba usá-lo no 20, não estragando com atitudes às vezes que fazem parte da juventude, mas que às vezes mais corrompe o corpo do que fazem o jovem se distrair e aprender nos entretenimentos, às vezes até nos usos dos aditivos excessivos alcoólicos ou psicotrópicos. E a melhor idade será se eu consigo usar esses 20 anos de forma adequada, garantindo essa vitalidade, não dilapidando esse corpo. E aos 80, com todas as limitações que eu já apresento, eu não estou refém dessas limitações, porque eu aprendi a desenvolver sabedoria. Então, a melhor idade para alguém é aquela onde você está. E o corpo, ele está no estágio que deve estar, como as estações de um ano. E se ele está no inverno, caminhando, portanto, para o final da sua vitalidade física e para a desencarnação, que bom! Estamos no final de uma jornada de aprendizado, aprendendo a lidar com limitações, com uma pouca movimentação, com uma saúde mais débil, com um corpo mais frágil, com isto que Jesus chamava que é o templo divino. Nós estamos sacralizando esse templo, vivenciando de uma forma harmoniosa, um templo que já está no processo de fragmentação pelo tempo de existência dele, 80 anos, ou de 20, ou de 15, ou de 30, quando aproveitamos esse vigor para aplicar toda essa energia no desenvolvimento intelecto-moral com que a vida nos abre espaço para aprendizagem, aprendizagem feliz. E se temos um corpo belo, saudável, que funciona muito bem, com muita resistência, que bom! Façamos uso desse patrimônio, aproveitando tudo que ele nos oferece para o nosso desenvolvimento evolutivo, para a nossa evolução. Mas se trazemos uma limitação, uma doença crônica, um defeito congênito desde nascença, um acidente que nos roubou de uma certa forma aqui e acolá, a nossa fisiologia e a nossa anatomia ficou comprometida, ainda assim, podemos fazer o melhor aproveitamento da existência, porque o melhor corpo não é um corpo perfeito, é o corpo de que precisamos para podermos aprender e podermos ser felizes.